Está com a oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Irmãos, vamos à palavra de Deus mais uma vez. Depois eu vou fazer algumas considerações, depois de você tomar o seu assento, algumas observações que são pertinentes, necessárias. Eu quero ler juntamente com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 5. É o texto áureo do Evangelho de João. Quero acreditar que esse texto já foi pregado, dilacerado, esmiuçado por muitas vezes sobre esse altar. E mais uma vez eu quero deixar a minha participação em relação a esse texto, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Irmãos, minha tradução é um pouco diferente da dos irmãos, então, se os senhores me permitam, eu vou ler ali pelo monitor. Eu sei que também há uma diversidade de traduções bíblicas. Nós vamos ler ali pelo monitor, você acompanha, pelo menos a leitura vai ficar única. Podemos ler, diga glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Eu vou ler do capítulo 5, verso 1, até o verso de número 8 ou 9. Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Bendito és tu, Senhor, Rei de todo o universo, e a tua palavra dura para sempre. Fala conosco mais uma vez, Senhor, segundo o teu querer e segundo aquilo que tu tem preparado para nós essa noite. Gratidão por estarmos aqui, gratidão por sentirmos a tua presença. Usa mais uma vez na instrumentalidade da tua palavra. É o meu pedido, e o seu nome mais uma vez será eternizado e glorificado. Aqueles que podem digam amém. Tome o seu assento, por favor. Pastor Adriel Padilha, presidente de Caraguá, muito obrigado mais uma vez por me permitir estar dividindo esse altar com esses santos homens de Deus. Mais uma vez eu vou ter que referendar e dizer que papai sempre disse que se o pastor liberar para pregar numa santa ceia ou num culto de ensino, é para você ser grato, porque esse culto é do sacerdote da igreja. E a minha felicidade é extrema, porque eu acho que faz 15 dias que eu estive aqui, mais ou menos isso, pastor, e foi exatamente numa santa ceia local, e aqui estou eu de novo.
E eu estou começando a gostar desse negócio aqui. Quem sabe, né, pastor? É o frio na espinha. Essa piscada foi de frio na espinha mesmo. Irmãos, quem sabe? Tem planos de Deus de eu vir embora para o litoral, especificamente Ubatuba, onde é minha segunda casa, e eu vivo com muita frequência ali. Eu cheguei sábado passado e fico até o dia 26 ministrando a palavra de Deus. Agora, no meio da semana, minha esposa desce para me fazer companhia por alguns dias. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, mas que tudo vai dando certo, vai. Alguém me disse, aliás, meus filhos dizem, pai, não dá para parar de pregar, você já está com 61 anos de idade já. Eu digo assim, não dá, é um negócio que corre na veia da gente, é que nem o ar que a gente respira, e todo ano eu falo assim para eles, esse é o último ano. E o ano passa muito rápido, como o senhor aqui ora frisou, e acaba aquele ano, vem outro ano, e já tem agenda para o meio do ano, e aí eles dizem, e aí pai? Eu disse, não, mas só esse ano só. Pastor, obrigado, viu? Gratidão a todos os príncipes de Deus aqui na minha retaguarda, todos os obreiros aqui. Mais uma vez eu vos digo, não vou falar nada mais, nada menos do que aquilo que os senhores já sabem e já têm apregoado. Mas enquanto eu prego, me ajuda dando glória a Deus, por favor. Eu tenho que fazer menção ao meu amigo, pastor William. Obrigado, pastor William. O senhor sabe que ele era de outro ministério e eu que trouxe ele para o Belém, né, pastor? Pastor William eu conheço pelo menos há uns 3 anos, 3 para 4 anos, homem de Deus, querido, abençoado, e eu sempre digo que Deus não une pessoa, une propósitos, e através do pastor William Xavier, Deus preparou ou prepara momentos como esse. Gratidão a todos os irmãos. Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Irmãos, eu acho interessante, e eu vou frisar aqui, debaixo de toda a humildade da misericórdia do Senhor, que eu costumeiramente, pastor William já ouviu isso diversas vezes, costumeiramente, senhores, eu não trago nada preparado para o evento, a não ser que esse evento ele tenha algum tema, que o conclave tenha alguma disponibilidade de algum texto em referência, mas eu venho e eu procuro seguir, ver o culto, ver os acontecimentos e na maior maneira possível seguir aquilo que o Espírito Santo sopra e fala no meu coração. E não é de novidade aos irmãos que estavam aqui na outra ceia. Eu tive a oportunidade de estar em Israel 2 vezes, e eu disse naquela oportunidade que quando a gente vai em Israel a primeira vez, a gente fica meio abobado com todas as circunstâncias que ali se apresenta, mas na segunda vez a gente já vai mais pé no chão, querendo saber, querendo conhecer e ver aonde o mestre passou e os eventos que ali ele promulgar. Então eu quero trazer esse texto numa dinâmica que talvez você ou tenha ouvido pouco, ou tenha ouvido de uma forma diferente, e tudo é a graça, tudo é o mistério de Deus. Irmãos, o texto começa dizendo, se o pessoal da mídia puder me ajudar e deixar aí, eu gosto de meio aos teólogos de plantão e fazendo uma exegese do texto, para junto nós irmos meditando. Irmãos, o texto começa dizendo, depois disso, e depois disso é o que eu sempre falo, a gente trabalha perguntando para a Bíblia o que ela quer dizer com esses efeitos, e é lógico que depois disso houve uma série de eventos antes de chegar aqui, mas a Bíblia vai frisar que havia uma festa entre os judeus, e povo que gosta de festa, irmão, é crente, fala a verdade. Vocês estão aqui desde as 17, pastor?
Desde as 16, olha, está aqui desde as 16, vão ficar até as 10 horas, ainda é capaz de sair daqui e ficar festando ali fora mais um pouco, porque povo que gosta de festa é crente. E os judeus, irmãos, eles não eram diferentes. A Bíblia vai nos dizer que havia uma festa, e a festa dos judeus é interessante. Às vezes a gente acha, senhores, que uma festa como a nossa, que começou às 16, pastor, e vai terminar às 10, é muita coisa. O judeu, a festa mínima dele durava em torno de 3 dias ou 25 horas, e a festa máxima chegava a durar 7 dias. Você já pensou, irmão, o que é comendo carne assada e tomando Coca-Cola durante 7 dias na sequência e dando glória a Deus? Pois é o crente, é o povo que gosta de festa. E a Bíblia aqui ela vai dizer que Jesus está indo para uma festa. A Bíblia em si ela não discorre que festa é essa, mas nós vamos entender, segundo os Midrash judaizantes, que essa festa ela tem um nome, é a festa da Rupá, ou festa da tenda, ou festa da cabana, que trazia um simbolismo muito grande, desde a época em que Moisés saiu com o povo, e depois foi edificado o tabernáculo. Então essa festa era em relação a isso, ao tabernáculo, e Jesus está vindo para essa festa, porque, para quem não sabe, Jesus era um rabino legalizado, e Jesus está vindo para a festa porque também ele gosta de festa. É por isso que ele está aqui no nosso meio. Jesus está vindo para a festa e ele vem para festar. Agora escute isso aqui, vocês são expertos em Bíblia, assembleiano gosta de Bíblia, escola dominical. Então todos nós sabemos que Jerusalém é composto por 12 portas. Quantas portas, irmão? Era, né, irmão? Mas agora, há uns anos atrás, depois que os muçulmanos tomaram parte da cidade, que hoje dividida em 3, eles tomaram parte da cidade, em específico, aonde está localizado a mesquita, ou era antigamente, o templo de Salomão, hoje mesquita de Al-Aqsa. Há uma porta que é o que nós chamamos de porta principal, ou portão, para você entender melhor, em Jerusalém. Que portão é esse? Por favor, aqui dentro não, mas depois que você chegar em casa, se tiver curiosidade, entra lá no Google e põe lá assim, porta dourada ou porta da honra. Ela vai te direcionar, e põe lá fotos, o Google vai te direcionar do Monte das Oliveiras para uma porta de Jerusalém, que é a porta principal, a porta da honra ou a porta dourada. Essa porta, depois que você, eu vou usar portão para diferenciar, esse portão, depois que você entrava nele, você atravessava o templo do pátio, ou o pátio do templo, e agora você estava entrando dentro do templo, aonde acontecia todos os cultos festivos do judeu. E a Bíblia vai dizer que agora essa porta era a porta principal. E por que eu disse que tinha 12? Porque hoje não tem mais 12. Hoje tem 11. Por quê, pastor? Porque essa porta, depois você vê isso, por favor, com calma. Essa porta, ela foi retirada a porta, deixada só o batente. Ela tem 2 batentes em formas de meia-lua. Os muçulmanos tiraram essas portas e colocaram blocos de pedra fechando essas portas. Por quê, pastor? Porque os muçulmanos conhecem parte da profecia, e a profecia diz que quando Jesus vier para os judeus, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai tomar Israel e vai entrar por essa porta para cobrar o trono de Davi, que está estabelecido. Os muçulmanos, sabendo disso, tiraram as portas, colocaram blocos de pedra para dizer assim, aqui ele não entra, a porta está lacrada. Como se não bastasse, senhores, por Jesus ser um rabino legalizado, eles construíram em frente à porta, e você vê isso também, dá um zoom na imagem, eles construíram um cemitério. Por quê? Porque rabino legalizado não toca em coisa morta, não entra em cemitério. Então, na visão deles, eles pensam assim, aqui ele não vai entrar,
a porta está fechada, e se não bastar a porta, se alguém dinamitar a porta, e a porta abrir, vai ter um cemitério, então ele não vai entrar. Só que os muçulmanos, irmão, eles entendem a profecia só pela metade. Primeiro, que quando Jesus vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e a porta ou a terra, diz a Bíblia, vai tremer, e quando tremer, os blocos de pedra vão ao chão, dando liberalidade para ele entrar. E aí você me pergunta, pastor, e o cemitério? Pois é, leram a profecia pela metade, senhores, porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, se vai ressuscitar, não tem cemitério, não tem morto, não tem pedra que pare Jesus. Ele vai entrar e fazer aquilo que tem que ser feito. A porta vai se abrir. E crente é um negócio, senhores, que gosta de porta aberta. Faz uma campanha de porta aberta. Agora muda a campanha, faz de porta fechada. Ah, pastor, aí eu não vou não, porta fechada eu não quero. Nós se acostumamos com portas abertas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala de 268 portas. Quantas portas, irmão? É só para você gravar isso. Mas presta atenção, pastor. Ela fala de 268 portas e só 7 chaves. Ou seja, tem muita porta para pouca chave. E aí você pergunta, onde é que está a chave? A chave de Davi está sobre os meus ombros, e a porta que eu abro ninguém fecha, mas a que eu fecho ninguém abre. Então peraí, então tem porta aberta e tem porta, mas a gente quer porta aberta, sim ou não, irmão? Mas deixa eu dizer algo para você, deixa com Jesus a porta, porque você entende de porta, quem entende de chave é Ele. Se a porta não foi aberta ainda, é porque você não sabe o que tem atrás da porta, mas Ele sabe e Ele está te guardando. Mas vai chegar a hora certa, que a porta vai se abrir e Ele vai dizer, pode entrar para conquistar a sua vitória. Você acredita nisso? Deixa eu rápido aqui, deixa eu correr. Agora escute isso, Jesus está indo para essa festa do Rupá. Essa porta é aberta, porque nessas datas festivas, Israel encostava as portas e a porta da honra ficava aberta. E Jesus está indo, e olha aqui o que é judaísmo, irmão. Quando eles chegavam, pastor William, todo judeu queria tocar nos umbrais da porta, porque, como que dizendo, um dia o Messias vai entrar por aqui. E Jesus está vindo para a festa. Agora escute isso para você entender. Talvez eu vou teatralizar um pouco aqui, pastor, mas escute, portão, porta dourada. Quando você entra, o portão está dentro de Israel. Alguns metros depois do pátio, tem a porta do templo. A porta do que, irmão? Quando você entra dentro do templo, para acessar o tanque de Betesda, você tem que passar por toda a extensão do templo, sair atrás do templo, e lá atrás do templo, pastor, é onde estão o tanque. Um pouco ao norte, à esquerda, estão o tanque. Então, olha aqui para mim e vai comigo. Você entra na porta, entra dentro do templo, atravessa todo o templo, e atrás do templo estão os tanques. É ali que agora, na época de Jesus, está concentrado o maior número de enfermos. E Bíblia, irmão, é muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Preste atenção que a Bíblia vai pôr em ordem os enfermos que estão ali, olhando da porta do templo, ou do portão dourado, para o fundo do templo. Ele vai dizer assim, tem cegos. Depois ele vai dizer, tá os coxos.
e depois ele vai desertar os paralíticos, ou seja, os paralíticos são o último da fila. Primeiro, um volume muito grande de pessoas cegas, depois um volume muito grande de coxos, e depois um volume muito grande de pessoas paralíticas. E qual é a intenção de todos esses enfermos? Esperar, segundo a tradição, um movimento que de quando em quando acontecia, e aquele que saltasse primeiro era curado de toda a enfermidade. Em questão, esse paralítico, a Bíblia diz que há 38 anos ele está enfermo, esperando, mas ele vai reclamar, ele vai dizer posteriormente que ele não tem ninguém, ele não tem um amigo, ele não tem família que tenha capacidade de estar lá para, na hora que a água movimenta, lançar ele dentro da água. Então aqui eu quero conjecturar que a Bíblia, nas suas 5 linguagens teológicas, uma delas é conjectura, me permite conjecturar. Então parece que esse paralítico, cada vez mais, pastor, ele foi sendo empurrado para encostar no muro do outro lado. Por quê? Porque Jerusalém circunda, tem essa porta, você dá a volta, passa pelo vale de Cedron, sai do outro lado e tem uma porta que a Bíblia diz aqui, a porta das ovelhas. Como era o nome da porta, irmão? Agora escute isso, pastor William. Se a porta dourada, todo mundo queria entrar, a porta das ovelhas não foi feita para pessoas entrar. A porta dourada era enorme. A porta hoje das ovelhas foi mudada por causa dos turistas que vão lá, mas na época era uma porta pequena, que não foi feita para entrar pessoas. Foi feito para entrar o que, pastor? Foi feito para entrar ovelhas. O nome já diz. E para que existia essa porta? Antes de Jesus, existia um culto dentro do templo de Salomão, como esse que você está participando hoje, ao pé, no altar, um altar de 2,8 metros de altura. Ele era uma forma de uma bacia. As ovelhas eram tocadas pelo pastor, entrava pelo portão das ovelhas, passava por esses tanques que agora não estão mais na ativa. E por que passava, pastor? Porque a crença do batismo entra no tanque, passa pelo segundo, ao lado o sacerdote ficavam olhando, ovelhas defeituosas era tirada do lado, ovelha com defeito do outro lado, ovelha manchada do outro lado, só as puras iam entrando dentro do templo. Para quê? Elas entravam, pastor, subiam uma rampa e ia até o altar de sacrifício. Em cima do altar de sacrifício, um sacerdote com uma adaga afiada, ali pegava a ovelha pelas perninhas de trás, levantava, cortava a jugular e no sentido horário derramava todo o sangue naquele altar. E aqui as pessoas todas de branco, esperando uma mensagem que vinha através de uma planta descrita no Salmo 51. O que era? O sacerdote pegava essa planta chamada isopo, como uma espuma, molhava no sangue e aspergia sobre aqueles que estavam presentes. E qual era o troféu, pastor? Levar a mancha, uma gotinha do sangue do Cordeiro Pascal nas vestes. Esse era o intuito. Lembra de Simão o Cirineu? Ele vai para participar desse culto, está vindo de Cirene, mas ele agora dá de frente com o criminoso Jesus, e os homens obrigam, os soldados obrigam ele a carregar a cruz. Ele diz: vou sujar minha roupa, não vou poder entrar no templo, não vou conseguir uma gotinha do sangue para levar para Rufo ver. Mas ele não sabia que quando Jesus cai, ele puxa, ele vem ajudar. Jesus puxa ele, e a Bíblia diz que a roupa dele ficou lavada,
cheia de sangue. Ele não sabia o que era, mas Jesus sabia. Ele não participa do culto. Por quê, pastor? Porque ele estava com a roupa suja. Ele volta 3 dias depois. Jesus ressuscita. Não sei quanto tempo de viagem. Ele chega na cidade dele, Cirene, 1.200 quilômetros de Jerusalém. Os filhos saem correndo e diz, Marcos e Rufo diz, e aí, pai, conseguiu uma gotinha de sangue? Ele diz, não pude participar do culto, minha roupa foi impregnada. Os meninos dizem, não diz que é pego um criminoso que foi crucificado? Ele diz, é esse mesmo. Porque ele diz, pai, o Senhor não pegou uma gotinha da ovelha, mas foi lavado, foi derramado, foi encharcado no sangue do Cordeiro de Deus. Quantos têm a marca do sangue aqui? Agora escute, é época de Jesus, Senhor. Essa atitude não tem mais, mas Jesus está vindo participar da festa. E olha aqui começa a mensagem para mim correr. Quando ele vai entrar, pastor Luiz, é isso? Pastor Luiz, quando ele vai entrar, os sábios rabinos dizem que ele para embaixo do batente da porta. E ele diz, não, antes disso, eu tenho algo a realizar. E ele dá a volta, desce o vale de Cidrom, chega na porta das ovelhas. Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim. Daqui para lá está os cegos, os coxos e os paralíticos. Só que lá atrás, onde está o paralítico quase encostado no muro, é a porta das ovelhas. Jesus não entra. Por quê, pastor? Porque se ele entra pela porta principal, pastor, ele ia enfrentar os cegos, os coxos e depois os paralíticos. Então ele ia enfrentar uma fila. Ele ia enfrentar o quê? E a fila tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Ele diz, não, hoje é dia de eu inverter a fila. Não, você não pegou aí, né? Se você olhar daqui para lá, o primeiro é o cego, depois o coxo, depois o paralítico. Mas se você olhar da porta das ovelhas para a porta dourada, o primeiro é o paralítico que foi sendo empurrado. E Jesus sabe inverter fila, Jesus sabe quebrar protocolo. Eu não sei o que é que você está precisando, mas essa noite ele está dizendo, eu sou o Deus que viro fila, eu sou o Deus que ainda inverto fila. Pastor, posso ficar à vontade? Diga assim comigo, ó, nem sempre. Não, diga com voz profética, diga nem sempre. As grandes bênçãos estão atrás das grandes portas. Olha para a pessoa do seu lado aí, diga para ela assim, não despreze as portas pequenas. Hein, senhores, lá na congregação, hein? Não despreze as portas pequenas. Atrás das portas pequenas ainda tem bênção. Atrás das portas pequenas ainda Deus opera. Jesus sai, desce 1.700 metros, pastor. Ele desce, passa o vale de Cidrom, chega na porta das ovelhas. Parece que eu estou vendo o paralítico, pastor, está encostado a portinha das ovelhas ali. A portinha não foi feita para entrar pessoas, era para entrar ovelha. 400 anos, aquela porta inativa. Irmão, mas com Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Não interessa o tempo dele é diferente do seu. Ele está fora do nosso tempo chamado Cronos. Ele pode fazer o que você está esperando para daqui 10 anos. Ele pode fazer ao você sair desse lugar. Você acredita nisso? E por quê, pastor? Porque aquele paralítico já não tem mais esperança. Ele já reclamou com todo mundo. Ele é o último da fila. Ele não consegue
consegue mais chegar. Mas a Bíblia diz que Jesus dá a volta, vem pela portinha das ovelhas, e parece que eu estou vendo ele deitado, e a portinha que está há 400 anos fechada, quase emperrada, quase sem movimento, agora Jesus força. Jesus é um rabino, um homem com 1,75 m de altura. Para entrar na portinha, ele deveria se curvar, porque a portinha tinha só 1,20 m, 70 centímetros de largura. Mas quando ele quer fazer, ele abre porta onde não tem porta, ele passa onde ninguém passa, e a Bíblia diz que ele empurra a porta. Rabaixo mandarai. Ele empurra a porta. Pense, senhores, no susto que o paralítico tomou. De repente, um homem se abaixa, passa pela portinha, e agora está tete a tete, ele e o paralítico. Mas quem está deitado, pastor, só olha no que é horizontal. Então, quando ele está deitado, ele olha e vê o pé daquele homem que está próximo dele. Mas a curiosidade faz ele olhar para o vertical, faz ele olhar para cima. De onde me virá o socorro? Para vir o socorro, tem que olhar para cima. Ele olha para cima. Jesus, irmão, sabe o que eu digo às vezes, pastor William? Que quem complica Jesus é a gente. Jesus é muito simples. Olha, o bate pronto. Jesus olha para ele. Quando ele alcança Jesus com a vista no alto, Jesus pergunta, uma pergunta clássica, prática, e diz: queres ser curado? Irmão, se eu estou lá há 38 anos, eu ia dizer, lógico. Mas você conhece o texto melhor que eu. Ele vai começar a choramingar e conjecturando, é como se ele dissesse: não, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, aqui não funciona assim não, aqui tem um protocolo para ser obedecido. Aqui o senhor está vendo aquelas águas? E Jesus pacientemente, ele está vendo aquelas águas? A história aqui é o seguinte: quando as águas se movem, quem pula primeiro é curado. Jesus disse: sim, mas quer ser curado? O paralítico olha para Jesus e diz assim: deixa eu falar uma coisa para o senhor, moço. Eu acho que o senhor não é daqui, porque o senhor veio para uma festa, não veio? A festa é do outro lado do muro. É lá numa porta chamada Porta da Honra. O senhor dá a volta, sai aqui de novo, dá a volta. A festa está acontecendo lá, o senhor está na porta errada. Até, deixa eu dizer algo para o senhor: essa porta aí não é para entrar pessoas, é para entrar a ovelha. Jesus dá uma risadinha de canto de lábio e diz: pois é, era para entrar ovelha, mas você nem percebeu que hoje o Cordeiro de Deus entrou pela porta. Hoje o Cordeiro de Deus está aqui, não é a ovelha, é o Cordeiro de Deus, e está te fazendo uma pergunta: quer ser curado? Quantos precisa de algo aqui? Oramancho calarabia séria. Aí, pastor, vou encerrar. Ele diz assim: quero. Jesus olha para ele e diz: então levanta. Você já pensou que é 38 anos sem andar? É uma criança, irmão. Parece que é fácil andar. Sabe o que os rabinos dizem, pastor? Que ele olhou para Jesus e disse assim para Jesus: mas eu não vou conseguir ficar em pé. Jesus disse: o que você precisa? Ele disse: apoio. Jesus disse: eu estou aqui. Se você não pode ficar em pé sozinho, se apoie em mim, segure nas minhas vestes. Mas eu estou sujo há 38 anos. Jesus diz: a roupa a gente troca depois, agora milagre acontece só uma vez. Segura em mim.
Jesus está te dizendo: você não pode, agarra nele, segura nele. Você não está vendo, mas a mão dele está aí dizendo: pega aqui que eu te levanto. Não, Jesus, mas eu não tenho condição. Ele diz: pega em mim e levanta, porque chegou a hora. Ele fica em pé. Quando ele fica em pé, ele testa, né, irmão? Tá tudo ok. Aí ele vai sair pela portinha, porque ele quer ir embora. Mas Jesus diz assim: pega a tua cama. Ele diz: não preciso mais dela. Jesus diz: pois é, ela te carregou 38 anos. Agora chegou a hora de você carregar ela. Mas eu não preciso. Precisa, porque ela vai ser testemunho daquilo que eu fiz na sua vida. Não, mas a minha família, quando eu chegar lá, já vai ver. Ele diz: pega a cama. Aí ele pega a cama. Quando ele vai sair pela portinha, Jesus fecha a porta e diz: onde é que você vai? Ele diz: bora para casa contar o milagre. Jesus diz assim: não, para o sofrimento era aqui perto da portinha, agora está tendo uma festa lá na frente. Chegou a hora de você ser honrado. Chegou a hora das pessoas verem o que eu fiz na tua vida. Ah, não deram valor, não. Vai chegar a hora da porta da honra, da festa. Jesus está dizendo para ele assim: vai participar da festa primeiro. Mas todo sujo com a cama nas costas tem problema. É a hora de Deus te honrar. É a hora da dupla honra. Chega de portinha, agora chegou a hora da porta grande e da porta dourada. Ele pega, irmão, você consegue ver? Você está lá comigo no tanque? Aí o paralítico começa a sair do meio daquela multidão. Ele começa a andar de um lado para outro. Quem estava perto, o pastor diz assim: que homem é esse que curou esse camarada há 38 anos? As pessoas que estavam próximas, mas aqueles que estavam mais distantes, ó, o homem com a cama nas costas: dá licença, dá licença. E alguém dizendo: mas esse aí não é o paralítico que estava há 38 anos lá? Alguém diz: é ele. Mas quem curou? Você viu água mexer? Você viu água mover? Não, não vi. E Jesus de longe só olhando e dizendo: vai para a festa, vai ser honrado, vai para a festa. Está chegando a hora de ser honrado, querida. Continua firme na portinha. Quem está na portinha às vezes não tem muito valor, mas a portinha ainda traz milagre, a portinha ainda traz bênção. Ó, deixa eu dizer para você: Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos esses livros de sinóticos, que é cópia. Esses livros narram 27 milagres, porque era uma forma de atrair o público para Jesus. E João não, João só narra 8 milagres. Por quê, pastor? Porque quem é salvo em Jesus Cristo não precisa de milagre para crer que Ele é o Filho de Deus. Se Ele fizer, eu acredito. Se Ele não fizer, eu continuo acreditando da mesma maneira. Agora aqui eu encerro. Ele chega no meio da festa, pastor. Ele diz que vou perder festa, cama nas costas. Logo alguém identifica: isso aí não é o paralítico? O que você está fazendo aqui, rapaz? Estou na festa. Mas quem te curou? Sei não. Mas ele mandou eu vir festar. E eu estou aqui. Mas hoje é sábado. Ele diz: não quero saber que dia é hoje. Se é sábado, se é domingo, se é segunda, aquele que diz para mim: levanta, toma a tua cama e anda. Ele diz para mim: vim para a festa. E ele está te dizendo: a hora da honra está chegando, a hora da festa está chegando. E com certeza você vai ver uma porta grande e dourada, mas ela vai se abrir, porque se é promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fica em pé comigo, irmão, eu não tenho mais tempo. Pastor, me dá licença aqui. Mamancho alabahaxa. Oramancho.
O Cordeiro entrou pela porta. Oramancho. Feche seus olhos. Posso, pastor? Pode. Curve a sua cabeça. Lamanto Caie. Pai querido, nós ministramos a Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Ela não volta vazia, mas antes faz aquilo que apraz ao Teu coração. Pai querido, eu não sei os desesperos, eu não conheço quase ninguém aqui, Senhor. Mas Tu conhece, Tu sabe que tem gente aqui dizendo: quando é que vai chegar a minha vez? Pois Tu és o Deus que inverte fila. Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus que ainda opera sinais, milagres e maravilhas, Senhor. Pai querido, eu quero te pedir nessa noite, ser com cada um dos Teus filhos, cada família aqui representada, Senhor. Gratidão ao Teu nome, Senhor, por me permitir estar mais uma vez aqui. Senhor, toca no coração dos Teus filhos, para dizer para ele que Tu não está tardando. Daqui a pouco Tu vai chegar e vai mudar, Senhor, a situação. Esse é o meu pedido. Teu nome seja glorificado, não só hoje, mas de eternidade em eternidade. E você que pode, diga glória a Deus. Aleluia, amém. Glória a Jesus. De pé ainda, igreja, vamos